Saudações, prezados estudantes da anatomia humana, meus queridos dos cursos da área de saúde. Espero que estejam todos bem. Temos aí a face lateral, a vista lateral do crânio. Vamos aproveitar ao máximo essa imagem no sentido de organizar o estudo, que é algo que eu estou insistindo aqui, tentando ajudar vocês nesse sentido, pois diariamente eu vejo essas dificuldades que acontecem com o estudante. Muitas vezes o tempo é escasso, na maioria das vezes, mas há tempo para um estudo, desde que ele seja organizado. Face lateral, vista lateral do crânio, pessoal. O que nós estamos vendo aqui? Vou começar aqui mais de superior, certo? Bom, novamente o frontal, né? Notem que o frontal aqui, ó, faz uma articulação com o zigomático, inclusive essa sutura frontozigomática, ela é palpável, procure isso aí em você, no seu colega, certo? Está aqui o frontal, eu vejo o parietal direito, eu vejo parte do occipital e da sutura lambdoidea, correto? Occipital, está aqui o parietal e eu passei aqui direto pela sutura coronal, que está articulando o frontal com os ossos parietais. Veja que se destaca lateralmente, pessoal, o osso temporal. Vamos aqui tentar fazer ao máximo uma delimitação dele. Olha ele aqui, ó. Inclui esse acidente ósseo pontiagudo aqui, que será importante achar, eu falo o nome dele. Aqui, tudo isso é osso temporal. Então, essa proeminência, né, parece uma mama, acho que exagerei um pouco, né? Mas é para justificar que o nome desta proeminência que você palpa imediatamente posterior à tua orelha externa, eu chamo essa proeminência de processo mastoide do osso temporal. Processo mastoide do osso temporal, que inclusive é uma das inserções musculares, inserção do latim insertio, que quer dizer fixação. Então, os músculos se fixam no esqueleto. Esses pontos de fixação nós chamamos de inserções. Então, o esternocleidomastoideo, ele se fixa aqui, ele se insere aqui, é uma de suas inserções, é no processo mastoide do osso temporal, correto? Então, o osso temporal está aqui, destaca-se essa sutura do osso temporal com o osso parietal. Essa sutura aqui é chamada de sutura escamosa. Luciano, por que saiu do contexto? Escamosa? Não, não saiu do contexto. É escamosa por quê, pessoal? Vocês com um crânio na mão, por isso a importância de estar no laboratório, pegar um crânio e examinar. ah, o osso temporal ele fica um pouquinho sobreposto, um pouquinho cavalgado em relação ao parietal. Isso dá um aspecto a esse contexto aqui de escama de peixe. Então, convencionou-se chamar essa sutura de sutura escamosa, correto? Eu tenho aqui uma parte de um osso que é muito interessante porque ela surge aqui na face lateral e não tem como ignorar. Essa aqui é uma parte do osso esfenoide, que é um osso ímpar, ok? Só que ele vai daqui, pega a face inferior do crânio, que nós vamos observar, e vai até o outro lado do crânio. Então, ele aparece dos dois lados do crânio, mas é um osso só. E essa parte específica do osso esfenoide é a asa maior. Então, se, por exemplo, tem um alfinete aqui, asa maior do osso esfenoide, ou asa maior do esfenoide, certo? É uma parte do osso esfenoide que se destaca na vista lateral do crânio. Perfeito? Você vai ter aqui, pessoal, é válido falar neste momento, justamente neste ponto que eu delimito fazendo um círculo, o encontro aí
do osso frontal, do osso parietal, do osso temporal e do osso esfenoide. Esse ponto craniométrico é chamado de pitério. Pitério, com P mudo. P, T, E, acento agudo, R-I-O. Pitério. Pitério é um ponto craniométrico. No bebê, esta área aqui tinha espaço entre esses ossos que estão se articulando. E no bebê era denominado fontículo anterolateral, correto? Pitério. Se eu venho para cá e aproveito também da mesma forma, esta área aqui que você está vendo entre o temporal, o occipital e o parietal, veja, há uma área em comum. É um ponto craniométrico denominado astério. Astério do grego aster, que quer dizer estrela, né? Imagine-se que isso aqui pareça uma estrela para quem nomeou na época. Aqui é o astério, é outro ponto craniométrico, que no crânio do recém-nascido havia um espaço entre esses ossos e era o fontículo posterolateral, correto? Meato acústico externo, que é uma abertura no osso temporal para a orelha externa, né? Não vou detalhar, só estou apresentando, né, dentro daquela premissa de um vídeo curto. O osso temporal vocês leiam em livro texto de anatomia. O osso temporal tem uma importância muito grande, porque a artéria carótida interna está aqui dentro. Então, o traumatismo nessa região é muito perigoso. Eu já tive relatos de aluno em sala de aula de que o parceiro, a parceira, tomou uma pedrada nessa região e faleceu. E aí você pensa, mas por quê? Ora, a artéria carótida interna está adentrando, ela tem uma penetração em algum momento, eu falarei de vascularização do encéfalo, ela tem uma penetração aqui no osso temporal. Então ela pode ser atingida e aí você vai ter uma hemorragia muito grave, ok? Bom, o osso temporal, pessoal, notem que ele também vem para cá, ó. Isso aqui é parte dele e olha só, ele se articula através de uma sutura com o osso zigomático, certo? Inclusive, é interessante que, por exemplo, aqui, um alfinete aqui, não é apenas osso zigomático, é processo temporal do osso zigomático. E aqui, processo zigomático do osso temporal. Parece estranho, mas tem a ver. Porque toda essa área aqui que você também palpa lateralmente aí na sua face é o arco zigomático. Então, o arco zigomático, diz-se na literatura, é formado pelo processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático, correto? Eu vejo aqui também a mandíbula novamente, né? Agora com seus detalhes. Por exemplo, olha só a mandíbula se articulando com o osso temporal, no que chamamos de articulação temporomandibular. Se você colocar a mão aí agora na sua articulação temporomandibular, perdão, e abrir e fechar a boca, você vai sentir essa articulação. Então, quer dizer, isso já é um princípio de exame físico da articulação temporomandibular. Quando você palpa essa articulação temporomandibular, o que você não espera encontrar? Crepitação, que são aqueles estalos, nem sobrepostos, né? Um movimento de sobreposição que dá uma cavalgada, você não quer, e muito menos dor. Então, quando você coloca o dedo em cima né, na superfície da articulação temporomandibular, você sente os ossos se articulando. Então, isso te dá o princípio básico do exame físico. O que, que eu devo sentir no paciente e o que, que eu não devo? Né? O que, que eu devo perceber, o que, que eu devo observar? Então, não pode ter crepitação, não pode ter sobressalto de um osso sobre outro, não pode ter dor, não pode ter um inchaço, né, um edema, não pode ter uma nodulação. Então, a anatomia humana já te dá esses pressupostos, ok? Aproveitando a ilustração ainda mais, pessoal, e a vista lateral,
primeira vértebra cervical, que nós chamamos de atlas, a segunda, que é axis, e já aparece aqui a terceira vértebra cervical, C3. Ela não tem um nome próprio, ela é C3, C maiúsculo, com o número romano 3, terceira vértebra cervical. Eu já consigo ver uma proeminência maior, né, que a gente chama na vértebra, insisto, falaremos da vértebra em breve, que é o processo espinhoso da vértebra, que é o que nós palpamos na região mediana e posterior do dorso. E olha aqui quem nós vemos novamente: o osso ióide. Lembrando, o osso ióide não se articula com osso algum do crânio, é um osso do crânio e serve essencialmente para fixação de músculos do pescoço e ligamentos desta região do pescoço, sublingual e submandibular, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, falamos do processo mastoide do osso temporal, mas também precisamos falar desse aqui. Tudo que é proeminência, que se destaca, que é macro, saibam. Olha aqui, ó, processo estiloide do osso temporal. Também será ponto de fixação de músculos, de ligamentos, certo? E voltando aqui, ó, nasal, a gente consegue ver o nasal direito, a maxila direita, o zigomático direito, o lacrimal direito, aqui melhor visto, né, do que na vista anterior, e a mandíbula, e aí as arcadas, o arco dental maxilar e o arco dental mandibular. Voltando aqui um pouquinho, só uma outra peculiaridade, pessoal. O ponto mais alto do crânio, ele se denomina vértice. VE, acento agudo no E, RTICE. Vértice é o ponto mais alto do crânio. São elementos aí que às vezes você passa desapercebido, né? E eu estou tentando lembrar aqui pontos interessantes para você ter esse primeiro estudo do crânio. Mais uma vez, foi um prazer, um forte abraço, até a próxima, pessoal. Não deixem de ler o livro-texto e não deixem de utilizar o Atlas de Anatomia dentro do laboratório de anatomia, olhando a peça, virando a peça nas suas diversas vistas, manipulando e entendendo o crânio sob as diversas visões. Um abraço, até a próxima.